A paz do Senhor para grandes cidades de fora e para o nosso Brasil. Eu sou o pastor Walter Francis de Souza, sou um dos membros da Igreja Evangélica, Jesus Cristo, a única esperança. Nós estamos falando sobre a Convenção de Constantino e a história da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós já comentamos, quando Constantino veio se converter, já havia 250 anos que a igreja pregava o Evangelho. Há mais de 100 igrejas que testemunhavam que Jesus era o único Salvador. Muito bem. De onde saiu a Igreja Católica Apostólica Romana? Na igreja de Esmirna. Lá sai a Igreja Católica Apostólica Romana. E nós estamos comentando que Constantino foi um muito bom, um maravilhoso. Todos os crentes agora podiam falar de Jesus tranquilo. Não havia prisões, muito menos torturações. Porque o próprio imperador era também cristão. Então isso é uma maravilha? Sim. Por 67 anos aproximadamente, houve paz nos corações dos cristãos. Mas só tem uma coisa, os cristãos não tinham mais a Bíblia para ler. É lógico que os pais falavam com os filhos a história de Jesus, dos apóstolos, o que Jesus veio fazer, veio salvar a humanidade, derramou seu sangue na cruz, para lavar os pecados. E Jesus pegou o amor, Jesus pegou a união. E uns falavam para os outros. Agora, o diabo sabia que nada parava a igreja. Nada parava a igreja. Nada. Quanto mais perseguia a igreja, os apóstolos, mais ela crescia. Cadeia não prendia a igreja. Morte não prendia a igreja. Torturação não prendia a igreja. Se matava um cristão, 1000 na frente aceitava. Muito bem. Em outras palavras, a igreja é igual omelete. Quando mais bate, mais cresce. Muito bem. Agora, Satanás bolou uma estratégia maldosa e subinteligente. Não perseguir mais os cristãos. E todo mundo agora ser cristão. Como disse Santo Agostinho, toda bondade que vem do diabo, no final, é ruindade. Ele é ruim. Ele é covarde. Jesus falou que ele vem como ovelha, mas por dentro é lobo e é devorador. Evidentemente, Constantino não tem nada a ver com isso. Talvez ele até foi usado, mas ele foi bom. A igreja vivia em paz, vivia, mas não tinha Bíblia. Não tinha mais o Espírito Santo. Por quê? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela dominou os 4 poderes. Quantos poderes? Os 4 poderes. Primeiro, o poder religioso. Segundo, o poder político. Terceiro, o poder econômico. Quarto, poder científico. Em outras palavras, a igreja, quando eu falo igreja, é a direção da igreja. A gente fala igreja, a direção da igreja. Ela tomou a posição de Deus. E tomou a glória de Jesus. Em outras palavras, a igreja tomou o poder de Deus. Lá no Calvário, Jesus tomou a chave do diabo. Apocalipse 1, versículo 18. Muito bem. E deu a chave na mão da igreja. Jesus falou com Pedro. As portas do inferno, Pedro, não prevalecem contra a minha igreja agora. Vocês têm a chave da igreja na tua mão. Mateus 16, 18. Muito bem. Lucas 10, 18. Cesai filhos da cabeça de todos os principados e potestades. Muito bem. Mas agora, a Igreja Católica Apostólica Romana tomou a chave de Jesus, da igreja, de Jesus no caso, e deu para o diabo. O diabo agora tinha acesso, porque a igreja passou a representar o próprio Deus aqui na terra, na pessoa dos seus líderes. E ninguém podia fazer nada. Tudo que o Papa, o imperador falava, acabou.
até mesmo muitos cientistas, segundo a história, eram mortos também, se contrariasse as leis da Igreja Romana. Isso mais tarde, no governo do imperador Teodório. Depois, Constantino veio falecer, no governo do imperador Teodório para frente, lá para os anos 385. Então começa agora as perseguições com todos aqueles que defendiam que Jesus era o único Salvador. O que acontecia com eles? Perseguido, morto, torturado, porque agora todo mundo tinha que fazer parte da religião universal, que era o próprio diabo. E a igreja de Esmirna, segundo algum historiador, foi a que mais sofreu, que era uma igreja firme, definida. O primeiro pastor foi morto cruelmente, Policarpo, né? Porque ela não cedia às vontades da igreja romana. Primeiro se cria a fábrica de vela. Mais de 80 milhões de pessoas agora cindiam a vela para os seus entes queridos que morriam. E os bilionários, os ricos, compravam caminhão de vela de uma vez. Porque era ensinado que a vela dava luz para que estavam na escuridão do purgatório. E aquele foi muito ruim e foi para o inferno. Podia ir lá no inferno também ter a luz das velas. Que tamanha mentira! Que tamanha mentira, meus queridos! E covardia! Então, segundo algum historiador, à meia-noite, quem passasse perto do cemitério estava mais claro do que o sol do meio-dia. Aquele clarão no cemitério, cheio de luz. Aí tinha cova, lá tinha 100 velas de uma vez acesa. Para as almas ficar na escuridão. E a igreja de Esmirna rebatia essas heresias. Ela não aceitava essa heresia. Depois criaram outros idolatria. Segundo algum historiador, os papas, os cordiais, os bispos, os padres, gostavam muito de comer cabrito assado. Lá tinha um sítiozinho deles lá arrumadinho, e o leite das cabras. A coisa que eles mais gostavam é tomar leite das cabras e comer os cabritinhos assados, cabrito. Isso que é muito gostoso, né? Mas eu achava que era desperdício jogar tanto osso fora. Era muito leite. Eles davam conta do leite. Então criaram lá uma outra heresia. As pessoas que adquirissem um pedacinho do osso de São Pedro, os maus espíritos saíam dos corpos deles. Né? Eles queriam um pedacinho assim, faziam uma água limpa, usavam naquele pedacinho de osso, e as pessoas botavam na sua cintura para guardar eles. E as mulheres que tomassem um pouquinho do leite da Virgem Maria, ia ser uma mulher saudável, porque o leite da Virgem Maria é santa, né? Ela ter saúde, ela dar a luz aos filhos saudável, as doenças não chegariam nelas. Vê que contradições tremendas. Se a mulher é virgem, virgem não dá leite. Já viu virgem dar leite? Mas quando interessa a eles dá. Muito bem. E a história foi seguindo, todo mundo comprava leite. As mulheres compravam leite da Virgem Maria e os homens o osso de São Pedro. Muito bem. Um dia um cientista alemão, muito curioso, nem podia falar que era cientista que morria também, adquiriu um pedacinho do osso e a sua esposa um pouquinho do leite, era um cálicezinho do leite. E foram verificar, o leite era leite de cabrita e o osso de cabrito. Meus queridos, se zombar das pessoas, se fazer crítica às pessoas, e as igrejas fiel, até alguma igreja de Tiatira também, não aceitavam essas heresias, essas mentiras. E ali havia, então, aquela perseguição sobre aqueles que não aceitavam as suas heresias. Primeira heresia, vela de luz no purgatório, para dar luz às pessoas que tivessem purgatório. Segunda heresia, luz lá no inferno. Aquelas pessoas foi muito ruim,
como Nero, Domiciano, Rita e muitos que foram ruins, não ficaram muito na escuridão lá no inferno. Aquela luz poderia ajudar eles, né? Sair, pelo menos ter uma luz lá no inferno. Terceira heresia, missa, para tirar as pessoas do purgatório. Então, se alguns eram muito ricos, rezavam muita missa, era paga, valor alto. E logo então, seu papai, sua mamãe, ou seu vovô, ou a sua vovó, evidentemente, saía lá do purgatório, né? Mais cedo. E ia então para o céu. Meus queridos, e já foi criado pelo Papa Leão XV, o purgatório. O purgatório, segundo ele, ficava entre o céu e o inferno. As pessoas que eram santos, já é direto para o céu. As pessoas que eram mais ou menos, ficaram no purgatório. Aquelas pessoas muito ruins, é direto para o inferno. Mas, para tudo, tinha algumas opções para elas. Muito bem. Mas não ficou só nisso. Depois, mais tarde, o Papa Leão X foi ainda mais criativo. Criou as indulgências, né? Ou seja, um documento, um livro, carimbado por ele, e as pessoas que adquirissem aquele livro, elas iam direto para o céu. Nem no purgatório, elas não passavam. Então, veja bem, se Juiz de Fora hoje tem mais ou menos 700 mil habitantes, talvez 5 mil, 10 mil, por ele adquirir esse livro, que era $1 milhão, vai ver uns 4 mil reais hoje. 4 milhões de reais hoje. 4 milhões de reais hoje, talvez uns 5, 7 mil pessoas, Juiz de Fora não pode adquirir. Mas 98% não vai poder comprar o livro. É caríssimo. Aí, quando a mentira é destravada, vai prestando a curiosidade nas pessoas. Aí os mais pobres diziam, e nós não podemos comprar o livro. Nós não podemos comprar o livro. Aí esse Papa Leão X criou a segunda mentira. Criou lá um gasifila grande, lá no museu, onde ficava um livro de Amós, um livro bonito de ouro, ali era mostruário, e falava para todo mês eles colocar ali uma oferta grande. Tem alguma igreja pentecostal, olha, pentecostal, não é pentecostal que faz isso hoje, né? Por aí. E até no final da sua vida, quem sabe, eles poderiam adquirir o livro. E quando eles morressem, ia direto para o céu. Aí os filhos, que achavam, papai que é pobre, vovô que é pobre, não pode adquirir o livro. Aí falaram, não, faz o seguinte, lá no purgatório agora vai ter pouca gente, com a grande parte vai para o céu. Então você continua rezando a missa e acendendo as velas. Daqui mais uns anos, seu pai morre e vai para o céu também. Agora agarra bem. Então os filhos dos pobres, que não tivesse pudesse escrever o livro, ia para o purgatório, ou ia para o inferno. Os velhinhos pobres também iam para o inferno ou para o purgatório. Os ricaços não. Os filhos deles não. Aí o que acontecia? Eles mergulhavam na orgia, nos pecados, isso era o que eles mais faziam. Né? O homem tinha 10, 20 mulheres, diz algum historiador, da igual a Sodoma e Gomorra, também tinha aquele problema de homem com homem, mulher com mulher. E tudo bem. Podia viver nos prazeres da carne, porque o seu nome estava garantido, havia escrito o livro, né? O selo do imperador. E naquela ocasião, já construí a Basílica de São Pedro, que ia ser a 7ª maravilha do mundo antigo. Então seria bilhões e bilhões e bilhões de dólar. Mas com isso, eles conseguiram adquirir. Inclusive, o Papa Domiciano comprou um terreno na Rua Vaticano e mais tarde construiu a Basílica de São Pedro. Já foi no governo do Papa Leão X. E assim, meus queridos, o povo era enganado nas mentiras. Mentiras e mais mentira. Então ficava aquelas mentiradas, né? Os pais pobres não iam poder entrar no céu. Os filhos pobres não iam poder entrar no céu. Mas os filhos ricos tinham acesso
diretamente ao céu, porque tinha já o seu livro adquirido. Muito bem, meus queridos. Depois que Constantino veio falecer, aí sim, começar a sofrer as torturações, as perseguições. E todo cristão que não concordasse com as mentiras, era torturado, preso e morto. Isso realmente acontecera. Só que hoje fica assim um pouco meio escondidinho as coisas, né? Muito bem. Então, meus queridos, a igreja daquela época, na direção do seu líder, passou a ser igreja covarde, mentirosa e cruel. A primeira heresia era a luz das velas. Segunda heresia, purgatório. Terceira heresia, missa para os mortos. Só que a Bíblia fala que Jesus é a luz. É a luz. Evangelho de São João 9,5. Lá no Salmo 119, 105 está escrito: a tua palavra é luz para meus pés, é luz para os meus caminhos. Mateus 5,14, Jesus falou que a igreja vai ser a luz do mundo. Porque a igreja realmente tem a palavra e tem o Espírito Santo. Que Deus assim o abençoe. Mas esse segundo vídeo, nós vamos dar sequência, daqui mais 5 minutinhos, tem outro vídeo contando a história de Constantino e a história da Igreja Católica Apostólica Romana. Repetindo mais uma vez a nossa fala. Todos padres, cordial, bispo, papa, eles não têm nada a ver com o que aconteceu no passado. O que eles têm que fazer é examinar bem a Bíblia. Porque, senão, meu amado, o bispo vai pegar para isso também, né? Falar em igreja, você que mora na Encosta Sol, Milho Branco de Natal, na Encosta Sol, na Rua João Leite de Oliveira, tem a igreja evangélica Jesus Cristo, a única esperança. É a farmácia do relógio. Fica na Rua João Leite de Oliveira, 473, em Costa do Sol. Quem vai para o de Natal, no final da Francisco Bernardino, entra à direita, ou melhor, à esquerda. 400 metros à esquerda, passa a Assembleia, fica à direita, 400 à esquerda, da igreja evangélica, Jesus Cristo, a única esperança. Terça-feira, quinta-feira, domingo, 9 da manhã à noite. A igreja está aberta para receber todos vocês. Terça, quinta, domingo, 9 da manhã e às 19h30 da noite. Também no Parque das Águas, UAN 149, parte baixa. Aí tem a igreja evangélica, Jesus Cristo, a única esperança, com as portas abertas. Terça, quarta, sexta, domingo, 9 da manhã e à noite. Você que mora no bairro Dom Bosco, nos bairros vizinhos, na Rua Belo Vale, 95, parte alta de Dom Bosco, terça, quinta, domingo, 6 da tarde e depois às 19h30. Você que mora em Piranga, nos bairros vizinhos, na Rua da Civaga, 706, a 50 metros da Prata Esporte de Piranga, está também a igreja evangélica, Jesus Cristo, a única esperança. Terça, oração. Quinta, campanha. Sexta, doutrina. Domingo, 9 da manhã, escola Bíblia. E à noite, louvor e pregação da Santa Palavra de Deus. Deus o abençoe a todos. Muito obrigado.